Estou fantasiado hoje. Tudo bem? Vamos falar sobre os vícios. Um assunto chato, né? Quase ninguém gosta de conversar sobre eles, mas a gente vai falar esses mais comuns que a gente conhece, por exemplo, de jogar bilhar, sinuca, né? De jogar pebolim, né? Esses vícios. Será que é esses que a gente veio falar? Esses aí são os mais fáceis, não é? Até que hoje em dia quase não se encontra, né? A não sei que a gente vai a algum sítio de algum conhecido assim, que tem aquele negócio antigo, não é? Ou então nas periferias que ainda tem esses tipos de jogos. Mas os vícios também estão associados aos jogos e hoje são jogos diferentes, digitais, eletrônicos, e os nossos filhinhos, as pessoas que a gente ama tanto, muitas vezes acabam se entusiasmando muito por isso, que é um grande problema também, não é? Porque a gente acaba esquecendo das outras coisas e acredita que ali é o que nós estamos precisando fazer e trabalhar. Mas os problemas dos vícios estão associados, na maioria das vezes, a uma compulsão. Nós temos algumas pessoas que estão ligadas aos vícios já em algumas encarnações. Mas nós temos um outro problema muito grave, que as inteligências humanas encarnadas trabalham dia e noite a esse respeito, que é, obviamente, na forma de convencimento das pessoas. Isso é um problema muito grave, porque vocês viram a explosão do tabaco há alguns anos atrás, com aquelas propagandas que as pessoas se entusiasmavam e colocavam em filmes, em novelas, em tudo quanto é lugar. E aí, a menos a pessoa pensar um pouco a respeito do assunto, você encontrava ela fumando porque era bonito, porque estava na moda, porque não sei quem fumava, porque não sei quem fazia. E hoje a gente vê também muito isso no álcool. Não sei se vocês conseguem reparar, mas a maior parte dos nossos filmes, especialmente os filmes estrangeiros, toda hora tem um envolvimento com álcool. Então toda hora é assim, a pessoa chega em casa, vai lá e se serve de um álcool. A pessoa está no meio do trabalho, vai oferecer alguma coisa para a pessoa que vem, oferece um pouco de álcool. Então, se vocês repararem como nós somos bombardeados com isso constantemente, exigiria da gente uma força muito grande, muito forte, para que a gente pudesse se livrar disso, ou não se envolver com isso. E veja o marketing que nós temos no nosso Brasil a respeito das, como é que eu posso dizer assim, do simples suco de cevada. Como que tem um marketing terrível a respeito, associado a futebol, associado a um monte de coisas, e as pessoas vão indo nesse embalo, e quando menos esperam, estão lá na frente, envolvidas profundamente com isso. É um grande problema para o espírito. Por quê? Olha, no mundo espiritual tem contrabando também, vocês sabiam disso? Sabia que tem contrabando no mundo espiritual, né? Lá no livro Nosso Lar, o André Luiz fala do contrabando de carne, dos elementos químicos da carne. E eles tiveram que tomar uma providência terrível lá por causa disso, porque o pessoal vinha próximo da crosta e pegava aqueles elementos químicos da carne e levavam lá. Imaginam só. Aí a gente vai imaginar, vai entender como isso é complicado, porque se nós temos aquilo associado ao nosso corpo físico, obviamente está associado ao nosso perispírito, a gente carrega isso para além túmulo. E aí a gente não tem aquela coisa material para utilizar, e algumas vezes vamos se utilizar de alguém que está utilizando dessa coisa material, não é? Que está lá usando aquele tabaco. E aí a gente tem que se aproximar dessa pessoa, ficar próximo dela. Se a pessoa é muito compulsiva, ela está o tempo inteiro acompanhando aquela pessoa para poder o tempo inteiro se aproveitar daquilo. Então, a nível espiritual é um grande problema. Nós não estamos aqui com ideias de, como é que pode dizer assim, de moralismo, não é nada disso absoluto. Mas o que nós temos na Terra é para ser utilizado de forma bastante prudente, com muito cuidado. Porque qualquer coisa que a gente exagerar... Minha mãe tinha um termo muito bonitinho que ela falava assim: tudo que é demais não presta. Desde criança eu escuto isso. E isso é real. Tudo que é demais para a gente é complicado. Hoje eu fico aflito de ver meus filhos ali, horas e horas e horas a fio, envolvidos com aqueles jogos, com aquelas coisas, e tem amigos que estão não sei aonde, não sei em que lugar, estão jogando junto e conversam, parece que estão conversando sozinhos, e xingam um ou outro, e briga porque não sei o que caiu, e deixou o outro pegar, e não sei o que, umas confusão. A gente fica aflito de ver isso hoje, fica aflitíssimo. Mas quem sabe? Não sei.
a gente precisa, de vez em quando, fazer uma reflexão. Será que isso é bom? Não tenho certeza, não posso dizer nada para vocês a esse respeito. Mas o que a gente pode saber é o seguinte, a Organização Mundial de Saúde já falou que o tabaco é um negócio que avança muito o problema dos países, porque os países gastam verdadeiras fortunas, bilhões e bilhões em dinheiro, para poder manter essas pessoas de pé, para manter um sistema de saúde. Essas pessoas também se utilizam com bilhões e bilhões e bilhões de recursos para manter esse negócio rodando, funcionando, as pessoas se utilizando. Tudo bem, sei lá, é a economia do mundo. Mas por que se utilizam de uma forma tão sorrateira para forçar as pessoas a irem em busca disso? Por que ficam pensando e estudando qual é a cor, qual é a música, qual é a imagem, para seduzir a pessoa para ir nessa direção e nesse embalo? Por que precisa fazer isso, então? Por que não deixa a pessoa ir sozinha? Porque sozinha a maioria não vai. Como hoje. Hoje. Os nossos jovens hoje, que a gente consegue perceber que estão afastados do tabaco. Tanto é que eles fazem coisas assim, propagandas e mais propaganda, anunciam em coisas de jovens, aí, eventos de jovens, essas coisas, porque estão ficando apavorados. A pessoa que tem mais idade já está pensando em largar, aí eles têm que conquistar os jovens, mas o jovem parece que está meio alheio a isso, está meio avesso a isso, não está muito interessado nisso. Então eles estão trabalhando fortemente para que isso possa continuar, né? Eles continuando trabalhando para que as pessoas possam continuar se utilizando disso. Então, o que nos deixa assim, um tanto quanto resignados é esse fato, porque precisa convencer a pessoa, precisa seduzir a pessoa para isso. A gente pensa que é só as químicas fortes que precisa de um sedutor. As químicas fortes não precisam de sedutor nenhum. Uma vez que a pessoa se utiliza, aquele negócio é devastador. A pessoa quer o tempo inteiro usar aquele negócio porque é um negócio devastador. Se ela fosse ruim também ninguém usava, né? Agora, precisa de alguém para falar assim, olha, vai lá, compra assim, 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 assado. E aí a pessoa vai em busca disso. Mas o certo é nós buscarmos, se estamos envolvidos, da melhor forma possível, maneirarmos, moderarmos, porque vai dar um trabalho muito grande na espiritualidade. O Chico tinha 2 pessoas que fumavam inveteradamente ao seu lado. Uma delas faleceu primeiro, o seu Ícaro Batista, e seu Ícaro depois foi questionado para o Chico, meu Deus, como ele fumava, como é que está agora no mundo espiritual? Para que ele não precise ficar atrás de utilizar com outras pessoas, o que eles fizeram para ele? Tinham, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, eles tinham criado um cigarro eletrônico no mundo espiritual, para não deixar ele naquela condição que ficam os demais. E começar a fazer o tratamento a partir dali, não é? Tratamento de longo alcance. Olha, vocês devem saber que o tabaco, uma vez dentro do corpinho da gente, é o mesmo tempo que a gente se utilizou dele, mais ou menos é o mesmo tempo que a gente leva para se livrar dele. Então, se foi 20 anos, nós temos 20 anos de caminho. Se foi 40 anos, é 40 anos de caminho. Se foi uma encarnação inteira, já pensaram? Eu me utilizei do tabaco com toda certeza, porque eu já vim aqui que eu não posso, meu Deus do céu, um pulmão delicado, qualquer coisa me atrapalha. Você vê que eu já estou um pouco melhor, mas a gente tem uma sensibilidade. As crianças já nascem aí com bronquite, com essas coisas aí terríveis, porque trazem resquícios de problemas passados, fica gravado no perispírito. Como é que isso funciona? Você tem curiosidade de saber como funciona isso? Nós temos 3 corpos, nós somos constituídos de 3 elementos básicos, que é o corpo, o espírito e o perispírito. O espírito é aquele que está lá dentro, lá, o ser imortal que nós somos. O perispírito é um envoltório do corpo, é o intermediário do corpo. Então, tudo que a gente faz no corpo, a gente grava no perispírito. Tudo que a gente faz, grava. Tudo faz, grava. Isso é curioso, porque uma vez eu estava acompanhando meu filho no hospital, e aí ele, no meio da madrugada lá, a gente descobriu qual foi o problema de uma criança. A criança foi na casa do pai separado, e aí o pai, a madrasta, assim, um tanto quanto relapsos, deixaram uma série de garrafinhas que eram de refrigerantes, mas não era refrigerante, eram produtos químicos. E aí a criança foi lá e pegou e tomou aquilo de um gole. Ela queimou toda a sua parte interna, né, do esôfago, essa parte todinha interna foi queimada, não sei qual foi o produto que ele tomou lá.
E a mãe apavorada, a mãe biológica, lá, mãezinha dele, porque seu pai... Ele falava assim, com muita calma, falava, calma mãe, foi eu o culpado, ele não teve culpa. Ele estava resignado com aquilo. Então a gente vê que tem coisas que a gente marca na gente, vejam só. O mal que a gente faz para o outro fica marcado na gente. É por isso que a gente não deve fazer o mal. Não é por outro motivo. Nós temos que ser egoístas para fazer o mal, porque se a gente faz o mal para quem quer que seja, fica gravado na gente. Por isso que quando alguém anda na rua aí, tem algumas pessoas que têm o poder de enxergar o mal que nós temos em nós. Esse é o problema. Olha só. Ele decodifica o mal em nós e vem para cima da gente, se ele também tem a mesma índole, ou se ele tem o mesmo compromisso que a gente, ele vem para cima da gente, olha só. Vocês nunca se perguntaram por que umas pessoas têm sucesso em umas coisas e outras não têm em outras, né? Na rua, por exemplo, às vezes acontece, né? 10 pessoas que passam na rua, 5 são assaltadas e 5 não são. Por quê? Qual é a matemática disso, né? A gente tem gravadinhos na gente os nossos compromissos. Assim como o tabaco, qualquer tipo de vício, qualquer tipo de coisa. Está gravado em nós. E algumas pessoas conseguem enxergar em nós o que nós temos que ainda burilar, limpar, resolver. Isso não justifica e nem nós estamos dizendo que seja uma regra 100% certa. Mas o que mostra para a gente basicamente é isso, é que nós temos em nós o mal que nós passamos para os outros. Então vocês veem aí o pênfigo, o fogo selvagem, você vê aí a hanseníase, impressão em nós naquilo que nós fizemos para os outros. Então, ateamos fogo nas pessoas, criamos problemas para as pessoas, ateamos químicas, fizemos coisas assim, naquele momento de loucura, de desequilíbrio nosso, e aquilo, na verdade, impregna em nós, e nós vamos ter o resultado disso na gente. Então, veja como é delicado. E também os vícios também vão ficar impregnados em nós. Às vezes precisamos de 2, 3, 4 encarnações para se livrar, por exemplo, do álcool. Quando a gente começa a trabalhar para o bem, a gente começa a ser merecedor de algum recurso, de alguma ajuda. E como é que eles fazem essa ajuda na gente? A gente reencarna com uma aversão terrível do álcool. Às vezes de bebezinho, a mãe vai limpar lá o lugar que vai trocar o nenê com álcool, a criança já empola inteirinho, já fica totalmente com aquela alergia terrível. Por quê? Porque ele já ganhou o merecimento de se livrar do álcool, por conta da prática do bem. Então, os vícios só criam problemas em nós, e é esse o cuidado que nós precisamos ter. Aí você pega os glutões, por exemplo, as pessoas que comem excessivamente, não é? Aí vem uma encarnação, a pessoa toma água e engorda. Respira o ar igual todo mundo e engorda o tempo inteiro, engordando, não para de engordar. Tem um troço virado nela, né? Não sei, que tem um negócio no corpo da gente, né? Quem é que entende isso aí pode saber. É uma glândula, né? Tiroide. Uma tiroide, né? Qualquer coisa que a pessoa... Nossa, é devastador. Então, essas coisas refletem na gente. É por isso que nós precisamos combater. Claro que não dá para combater isso em 5 minutos, como eu estou fazendo aqui com vocês. Obviamente que não dá. E nem é esse o objetivo. Mas isso é para a gente reflexionar. Fala, espera um pouquinho, podemos dar um tempo com isso. Bom, isso sem contar com os recursos que se usa e que se gasta para se ter isso, né? Para se ter esse prazer fugidio que as pessoas têm. Então, por exemplo, quando a gente visita os nossos irmãos encarcerados e falam para ele assim, eu sei como você faz para parar de fumar maconha, por exemplo. Ah, é? Como que faz? Falei, é simples, se você quiser começar, começa diminuindo a metade. Como que é? Você fuma um dia sim, um dia não. Em vez de 365, você passa para 180 dias. Aí você vai gradualmente aumentando para 2 dias, 3 dias, não é? A outra coisa que você pode fazer é o seguinte, não usa nenhum dinheiro bom que você ganha aqui para comprar maconha, porque você vai pegar um dinheiro bom para botar num negócio ruim. Só se você roubar o outro preso, fizer alguma coisa errada, aí você usa a coisa errada para coisa errada. Ah, mas se a gente roubar aqui dentro, o negócio... Então, cada conselho também, né? Vou te contar, não? Esses conselhos é terrível, não? Mas também, que conselho que eu posso dar? O camarada está lá, o rei da inteligência negativa, o que a gente pode fazer, meu Deus do céu? Então é assim, a gente precisa arrumar formas. E o tabaco é a mesma coisa, aquela compulsão terrível, é terrível. Graças nessa encarnação, eu nunca fumei, mas eu vejo as pessoas que fumam. Ah, alguns ficam com umas balinhas, agora estou fumando menos. Em vez de fumar 30 cigarros, eu fumo só 10. Mas, e chupa 20 balinhas daquela lá, umas balinhas diet, não sei o quê, umas coisas lá que eles
Fazem. Outros colocam assim um durex aqui, um adesivo, né? Durex não, ela chega em casa botar durex não resolve nada. Um adesivo que ajuda a diminuir aquela vontade, aquela coisa. Incorpora-se nas nossas células, aquela célula malsã, e ela fica exigindo. Ela quer se alimentar. É por isso que a gente tem essa compulsão. O álcool é a mesma coisa. Então, por que o segredo do primeiro gole, evite o primeiro gole, é interessante? Sabe por quê? Porque a célula vai ficando fechadinha. Você evita o primeiro gole, ela vai fazendo assim, vai indo, ela fecha. Só que quando você toma um gole, o que acontece? Ela abre outra vez. Aí volta tudo de novo. Então, esse evitar o primeiro gole é uma das coisas mais eficientes que tem, porque a gente sabe que a célula está fechadinha ali. E para a gente se livrar dessa célula alcoólica, às vezes passa 2 encarnações. Eu não sei se vocês já repararam que alguns de nós temos umas tendências terríveis. Eu, quando era criança, por exemplo, eu gostava de ir na casa da minha tia para comer um determinado pastel que ela fazia lá. Eu falava, mãe, vamos lá na tia para a gente comer um pastel. Aí minha mãe falou, vou perguntar para ela como é que ela faz esse pastel. Aí minha tia falou, eu faço com pinga. Olha só. Em tom de brincadeira, óbvio, né? Porque a pinga, quando frita, parece que ela evapora, né? Mas olha aí como é que a gente é. Não é? Veja só. A gente vai numa tendência que é assim. Se você despertar o leão que está lá dentro, depois, como é que você vai fazer? Como é que você vai resolver isso? É complicado. Mas você não bebe em lugar nenhum, não faz nada. Eu sei que você começar com uma cevadinha, depois vai com suco de vinho não de uva, depois vai com outras coisas, daqui a pouco eu sei que eu tenho compulsão. Coisa que você começa a fazer e não quer parar, não consegue parar. Então, evita para não ter problemas, obviamente. Então, às vezes você tem que ser um indelicado e tudo. Se vê que com uma certa idade, ainda não estou nessa idade, mas já está quase chegando, que é assim. Como é que é? Não, foi sem querer, não foi de propósito. Chega numa certa idade, eu tinha um senhor, amigo meu, japonês, ele falava assim, não vou mais festa. Não vai mais. Mas por que o senhor não vai mais na festa? Não posso comer salgadinho, não posso comer bolo, não posso tomar refrigerante, não posso fazer mais nada. O que eu vou fazer na festa? Não vai mais. Bom, isso ele falou só as coisas boas, salgadinho, refrigerante, bolo, né? Mas e as outras coisas que muitas vezes tem nas festas? Então está quase chegando a minha hora também para falar assim, casamento, eu só vou na igreja. Então, mas você é beato? Não tem problema, só vou na igreja, vou lá anotar tudo que o padre fala para depois tirar em prova para ver se está tudo certo, se ele falou coisa boa para o casal. Mas e a festa? A festa deixa para os jovens, as pessoas que podem, porque eu não estou podendo. Mas é pelo menos lá para tirar a foto, então eu tiro 2 fotos e já vou embora. Mas imagina que a gente consegue tirar 2 fotos e ir embora? Imagina só uma coisa dessa. E aí apaga aquela luz, fica uma escuridão nas casas, você fala, mas ninguém está vendo mesmo, aí você vai uma atrás da outra, e 3x4, 5x6, e aí quando você vai ver, olha a vergonha que a gente passa, né? Então, é preciso arrumarmos uma forma de reduzirmos, de evitarmos, de... Outra coisa que a gente fala para o pessoal que está lá dentro, lá na caserna, o contrário, né? A caserna ao contrário. Você está no meio do mato, aí você vê uma onça ali na frente, certo? Você fala assim, eu não tenho condição nenhuma de enfrentar essa onça. O pior é que com onça não dá nem para subir na árvore, não dá para fazer nada, né? Mas a gente sabe que não dá para enfrentar. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que se esquivar devagarzinho, cair fora. Não vem para cima que não dá certo. Não dá certo. Por mais velha que ela seja, por mais banguela que ela seja, por mais deficiente que ela seja, você tem a mínima chance de enfrentar isso. Então a gente tem que fugir. Quando a gente sabe que não consegue enfrentar, melhor fugir. Então é assim. Os amigos vão fazer o happy hour, falar, é melhor não ir, porque eu sei como eu sou. E aí vem o livro dos Espíritos, fala assim pra gente, pergunta 919, talvez seja essa. A melhor forma de progredir é conheça-te a ti mesmo. A gente se conhece? Então a gente já sabe, né? Toma todos os cuidados possíveis. Eu sei como eu sou desse jeito.
Tem gente que tem esse problema com o carro. Pega o carro, sai que nem louco para lá e para cá. Melhor não deixar ele dirigir. Então ele já sabe que ele é assim. Fala, melhor o outro dirigir. Porque se eu dirigir isso aqui não vai prestar. Vai todo mundo morrer de infarto, porque eu dirijo dessa forma. Mas a gente sabe como a gente é. Isso é muito importante para que a gente possa devagarzinho dar passos em direções a situações melhores. Porque no fundo, eu tenho a sensação que ninguém gosta de estar vinculado fortemente com alguma coisa desse jeito. Pelo amor de Deus. Sabe aquele cheiro insuportável, aquela coisa insuportável. Quando você pega uma pessoa assim, você fala, meu Deus do céu, às vezes as duas coisas, né? O álcool e o tabaco é uma coisa terrível. A pessoa faz todas as forças, mas não tem força, não consegue, porque se compraz, porque gosta ainda do negócio. E as brincadeiras que se faz com o álcool, né? Brincar é tudo bonitinho, é tudo lindinho, bonitinho. É uma cervejinha, olha que bonitinho que é falar, né? Uma cervejinha, é um aperitivo. É tão bonitinho, né? Falar isso. Só que aí, a gente que tem um problema, o que acontece? O bonitinho começa a ficar feio, né? Começa a ficar feio. Então, é complicado. O nosso irmão espiritual chamado Humberto de Campos, ele escreveu uma mensagem chamada Veneno Livre. Procure na internet. Veneno Livre é Humberto de Campos. E aí ele vai falar que quando aparece uma cobra, por exemplo, em algum lugar, a molecada já sai, mete paulada nela, o povo chuta ela e quer matar a bicha de qualquer jeito, né? Mas, e o veneninho dela só atinge uma pessoa. Ela mordeu ali, acabou a vida dela, né? Porque se alguém pegar ela mordendo, não sei o que acontece, né? Dificilmente a pessoa vai falar para ela, minha irmã, não faça assim, volte para sua casa. Mas agora eu já te mordi, não tem problema, eu me viro por aqui. Só quem fez isso foi o Paulo de Tarso, não sei se vocês sabem disso. Ele uma vez desceu de um barco, de uma embarcação, e foi parar assim na costa, e na costa tinha um mato, ele deitou no mato, daqui a pouco veio uma cobra e mordeu ele. Aí os nativos falaram assim, vai morrer, porque essa cobra é mortífera, o veneno dela é mortífero. Falou, morrer, que morrer. Aí ficou lá, e passou 10 horas, 12 horas, 24 horas, 36 horas, não morreu. Aí, em vez de achar que ele ia começar a velar o corpo deles, começaram a louvar. Ele achou que ele era tipo um deus, assim, porque não morreu com aquela mordida daquela cobra. Então, o Humberto de Campos fala do veneno livre porque o álcool é um negócio terrível porque ele é tolerável em sociedade. Ele é tolerável e é legal, legalizado. Se você vai, por exemplo, numa comunidade, nome bonito também, né? Que se inventou, né? Não é bem comunidade, é favela. Você vai numa favela. Se você for no mesmo botequim e o homem vender para você um álcool, ele não está praticando crime nenhum, mas se ele vender alguma outra coisa lá, aí já é crime. Olha que interessante. Olha que interessante. Mas quem que falou que que álcool não é crime? Os homens chegaram à conclusão de que precisa, não é? Vamos falar, sabe o que vão convencer vocês? Algum desses que gostam da bebida, falaram que Jesus também bebia. Não tem gente que dá essa desculpa? Já ouviram? Então, olha, o vinho na época de Jesus, ele era terapêutico. Por quê? Porque a água era muito suja, então eles dissolviam 1 para 10, quer dizer, 1 litro para 10 litros de água, para deixar a água um pouquinho melhor, para não dar as reações que ela dava, porque era uma água muito, 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 muito ruim à época. Então era por isso que eles falam muito dessa história do vinho, mas no fundo é uma diluição do alcoólico, do álcool, da uva, do vinho, para poder deixar a água numa condição um pouco melhor, para que as pessoas não tivessem grandes problemas físicos, né? Grandes problemas estomacais, por assim dizer. Então essa história é uma conversa fiada para boi dormir. Aquele negócio da transformação da água em vinho foi justamente isso. Os tonéis que Jesus se utilizou eram coisas de 300 litros. Colocou ali um negocinho de nada, de água, que na verdade era vinho, para os 300 litros. Vocês se lembram que ele mandou encher os negócios de água? Lembram disso? Enchem todos esses tonéis com água, aí ele foi lá e colocou aquele pouquinho de vinho em cada uma para transformar aquilo numa coisa que possa ser um pouco mais saudável. Então, essa história é conversa fiada para boi dormir. Então, a ideia básica é essa: cuidado com aquilo que pode nos prejudicar. Se temos envolvimento muito profundo, pense um pouquinho melhor, reduza um pouquinho. Nunca é demais a gente estar controlado,
ter o controle, o autocontrole de si mesmo. Nunca, isso nunca em absoluto é demais. Sempre isso é muito, muito salutar e muito positivo para a gente, quando você tem controle da situação ao seu redor. Então, agora quando a gente perde o controle, aí a gente pode fazer coisas que não deve e depois se arrepende fortemente daquilo que a gente fez, né? Então esse é um cuidado que a gente precisa ter, tá bom? Então a gente falou de vícios, especialmente esses mais famosos, obviamente que abrange os demais e que a gente também precisa estar bem em guarda, não é? Porque tudo que o homem faz aqui na Terra, sabe de onde nós trouxemos essas químicas, essas coisas de misturar as coisas, de fazer essas loucuras que a gente vê aí no dia a dia? Isso, obviamente, é uma inspiração do outro lado da vida. Já existe isso lá. Obviamente que existe. Então, o homem aqui dificilmente tem capacidade de fazer uma coisa que a gente imagina que ele fez. Então, ele foi inspirado a fazer isso. E é interessante que a inspiração está cada vez mais refinada, né? Porque cada vez mais eles estão refinando esse negócio de um jeito cada vez mais deletério, cada vez mais perigoso, cada vez mais complicado para o ser humano. Então, tomemos esse cuidado, porque a gente, sem querer, está sendo instrumento das, por assim dizer, da escuridão, se não falar das trevas, não é mesmo? E o pior de tudo isso não é nada efetivamente daquilo que a gente possa ter prejuízo pessoal. Porque também a gente não pode esquecer que não existe um prejuízo pessoal, porque sempre tem alguém ligado com a gente pelos elos do coração. Então nós temos uma mãe, temos um irmão, uma esposa, um filho, alguém ligado a gente, por elos muito profundos de sentimento, que se aborrece profundamente de ver a gente numa dependência infeliz. Se aborrece tristemente de saber o quanto a gente poderia vencer. E a gente não consegue, a gente não resiste, a gente não vence. Então essa é uma ideia que nós precisamos trabalhar, claro que não é uma coisa fácil, obviamente, mas trabalhar pelo menos para ir reduzindo, arrumar uma forma de reduzir, de controlar, de ter o controle. Né? Eu uso, sei lá, um maço de cigarros por dia. Se obriga a usar meio maço, se obriga a usar um terço do maço, se obriga a usar um quarto do maço. Use essas coisas como um remédio, porque um remédio pode tomar 2, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Então usa isso como se fosse um remédio. Tudo bem, a gente tem aquela necessidade, aquela falta, sente, mas olha, não é a hora do remédio ainda. O remédio é de 6 em 6, de 8 em 8, e a gente vai indo assim. Então faz força para encontrar uma forma para reduzir, para melhorar. Obviamente a gente vai devagarzinho se libertar disso. E a outra coisa, nós precisamos arrumar advogados da nossa causa. Porque o viciado nunca está sozinho. Ele está sempre muito mal acompanhado. Muito mal acompanhado. Lá na literatura do André Luiz tem Sexo e Destino, tem uma série de literaturas, e eles mostram lá a figura dos espíritos ébrios, que ficam dentro da casa. A pessoa que tem, antigamente tinha muito aqueles barzinhos dentro de casa, né? Tinha aqueles barzinhos que a pessoa tinha lá um monte de coisa, tinha muito disso. E aí eles ficavam lá e quando eles tinham vontade de beber, eles faziam um pedido pro encarnado, um pedido assim bem... O senhor faz a gentileza, por favor, de pôr um copinho pro senhor beber? Não, eu quero beber agora. E batia o pé e a pessoa começava a bater a cabeça, ficar com a cabeça quente, doendo. Eu tomo um pouquinho que melhora, aí tomar um pouquinho para melhorar, né? Então eles disputam territórios que são assim, e algumas casas são territórios de espíritos infelizes que ficam ali bebendo, usando outras coisas, fazendo outras coisas que não deveriam, né? Disputam esse território. Então a gente pode devagarzinho também se livrar desta coisa, dessa dificuldade. Vamos falar um pouquinho do álcool e as crianças. Vocês sabiam que o álcool e os outros demais vícios normalmente são incentivados por familiares? É triste a gente falar isso, mas, por exemplo, o uso de droga, não é o traficante que fica lá na porta, tem aquela capa preta, assim, disfarçando, chamando a criança, vem aqui que eu vou te dar uma balinha. Não, isso é conversa fiada, é coisa antiga que a gente pode esquecer. Ele vem através de um familiar. Tem um tio lá que é muito saidinho, tem um tio que é descolado, tem uma não sei quem, uma tia, uma prima, um não sei o que vai lá e vai falar, mas isso aqui é bom, olha que beleza, isso aqui é fácil, eu controlo, eu tenho o poder de controlar isso aqui, aí coloca muitas vezes as nossas crianças no vício. E o álcool é complicado, porque esses antigos barzinhos, a criança via aquelas garrafas coloridas, bonitas, vermelha, amarela, né? Tinha umas garrafas bonitas, uns formatos bonitos. E aí o pai saía para trabalhar, a mãe não estava em casa, ele ia lá e experimentava. Gostava, porque alguns são doces, desses aí são gostosos, são doces, né?
E aí ele ia tomando, até que chegava uma hora e falava assim, e o meu pai vai perceber que eu tomei, ele ia lá e punha água no lugar. Você já fez isso? Vai lá e põe água no lugar. Mas uma das coisas mais tristes que pode acontecer pra gente é no futuro a gente saber que nós contribuímos para o vício dos nossos filhos. Olha, festa de criança. Festa de criança que tem álcool, sabe o que eles fazem? Eles bebem os restinhos da cerveja, restinho dos copos, restinho de tudo. As crianças bebem. Tem crianças que ficam alcoolizadas de cair no chão de tanto restinho que ele bebeu. Além do que tem aquelas tristezas, né, do pai que quer molhar o bico do nenê com a espuma não sei do que, e não quer experimentar não sei o que com não sei quem. Além de tudo isso, ainda tem esse outro fato também triste, terrível, né? Tá parecendo uma aula moralista, mas é para a gente ter uma ideia de que algumas coisas a gente faz sem saber, sem perceber, não é? Agora também faço um desafio para vocês. Façam algum evento sem álcool, para vocês verem se vai alguém. Não vai ninguém. Em casa meus filhos faziam festa, não vem ninguém. Mas por que não vem ninguém? Ah, eles vão com a sua cara. É, porque você não deixa de ter cerveja. Outro dia foi meu genro lá, no casamento não, no Natal. Aí o genro ele trouxe uma garrafa não sei do que lá. Mas ele não sabia que eu proibia também, né? Aí eu peguei e escondi a garrafa. Ele ficou a festa inteira procurando a garrafa, não achou. Aí, no dia seguinte, ele ficou bravinho, chateado, aborrecido, porque eu escondi a garrafa dele, que eu não tinha esse direito, porque a garrafa era dele. Eu falei, você teve sorte, eu ainda salvei a sua garrafa, porque na hora que eu peguei ela, eu deixei cair. A sorte sua que caiu no meu pé, eu tive que fazer uma mentirinha branca, né? Porque era melhor do que eu ter quebrado a garrafa dele do que devolver para ele no dia seguinte. Aliás, eu devia ter jogado fora mesmo, né? Devia ter jogado fora. Mas, mesmo assim, ele ficou bravinho e tudo, né? E depois, não quis mais passar o Natal na nossa casa. No fundo, foi até bom, tá certo? Porque lá em casa tem 6 comedores de arroz e feijão, 12 genros, tem um monte de gente, fala, menos um já dá um alívio muito bom, viu? Tá muito bom. Isso é em tom de brincadeira, tá certo? Claro que ele seria muito bem-vindo. Como são, todos eles são. O Natal é sempre na minha casa, fico muito, muito, muito feliz de tê-los lá. Mas com o tempo, o que acontece? A gente se torna um tanto quanto permissivo. E agora, as mulheres conseguiram conquistar o copinho de vinho. Olha só. Só que o copinho de vinho se traduz em 10 garrafas de vinho numa noite. Olha como é que funciona o negócio. Então, veja só como a gente precisa tomar muito, muito, muito cuidado, não é? Bom, então esse é o cuidado com as nossas crianças. Se forem fazer festa, especialmente de 1 ano, 2 anos, 5 anos, até uma determinada idade, evitem ter o álcool, porque as crianças bebem o álcool da própria festa ou de outras festas e a gente monitora, é preciso monitorá-los, porque eles bebem mesmo com essa história de experimentar. Mas não é só experimentar, eles têm uma tendência inata, perigosíssima. Começam assim e vão num crescendo, não é? Num crescendo. Quando é jovenzinho, adolescente, vai para a faculdade, vai para cursinho, essas coisas. E aí, aquele desastre terrível. Aí começa a ir só para ficar lá na frente, com aquela mesa cheia de coisas lá, e a escola, o estudo mesmo, fica para segundo plano.